algo que me chamou muita atenção, né, nessa passagem. Eu quero compartilhar com a igreja. Amém? Aleluia. João 4, versículo 28. Aqui todo mundo conhece essa história, a história da mulher, não é Maria, viu, a samaritana. Eu sempre falo Maria, mas não é. E essa história todo mundo conhece, né? Eu creio, né? Amém? Todo mundo conhece a história da Maria, da samaritana. Porque a samaritana combina muito com Maria, igreja, por isso. Então vai relevando aí. E como era muito comum chamar Maria naquela época, eu acho que pode até ser que seria Maria mesmo, né? Ou algum nome assim muito familiar. Essa história fala de uma mulher que teve um encontro com Jesus. Todo mundo sabe disso. Amém? Ela teve um encontro com Jesus. No início do encontro dela, era algo que ela estava buscando algo natural. Amém? Como é natural a gente buscar coisas naturais. Amém? O que ela estava buscando, igreja? Água. Ela estava buscando água, mas não. E ela foi ao poço, porque ela precisava de água. Eu não vou contar bem a história dela, porque o tempo é corrido, né? Dia de terça-feira que o tempo é mais corrido. E ela foi atrás de água. Né? Quantas vezes quando nós queremos coisas naturais, amém? Nós corremos atrás de coisas naturais. Incrível que parece que não há tanta dificuldade para nós correr atrás de coisas que nós desejamos. E que não é errado. Amém? Não é errado. E essa mulher estava assim, precisava de água, e ela foi num horário que a Bíblia fala, que era um horário muito quente, muito difícil, era uma tarde, né? E qual não era costume de todas as mulheres ir naquele horário, por causa até da reputação social dela. E ela foi até. E Jesus já conhecendo, porque você crê que Jesus conhece todas as coisas? Eu creio que Jesus conhece todas as coisas. Você crê que Jesus conhece cada pessoa individualmente? E foi isso que aconteceu com essa mulher. Jesus conhecia essa mulher. Essa mulher não conhecia Jesus, mas ele conhecia ela. E ele conhecia muito mais. Ele conhecia as suas necessidades. E ele nesse exato momento, ele foi ter naquele lugar. Ele foi para aquele lugar. E ele pediu água também, porque ela estava ali para pegar água. Incrível que naquela época, né, os homens eram cavaleiros, amém? Amém, homens? Eu imagino naquela época os homens eram cavaleiros. Inclusive tem a história como fala, de Jacó, né? Quando ele vai, Jacó não, é Jacó mesmo, né? E aí o servo dele vai buscar, né, a prometida. E aí o que acontece? Chegando lá, quem é que tira água? A mulher também. Falei, gente, mas esses homens são custosos, né? Naquela época os homens eram cavaleiros, tinham que tirar a água para as mulheres, né? Porque o poço era fundo. E Jesus estava ali. E a mulher tira a água e dá para Jesus. E começa um diálogo. E aí começa a falar com a mulher, porque Jesus queria entrar na profundeza da alma daquela mulher, com certeza. Né? Havia um propósito desse encontro ali. E na minha vida eu creio que foi assim também. Né? Quando eu olho para essa história, eu olho para mim, porque Jesus também teve um propósito. E ele fez com que eu me encontrasse com ele. E essa mulher, depois desse encontro com Jesus, ela foi poderosamente marcada pelo Senhor. Você acredita que ela foi marcada? Você acredita que você foi marcada pelo Senhor? Eu acredito que eu fui marcada pelo Senhor. E essa mulher foi marcada pelo Senhor. Porque Jesus, ele não foi superficial na vida daquela mulher. Por um curto tempo, ele aprofundou-se. E essa mulher, quando percebeu quem era, quando ela percebeu que não era natural, que havia algo muito mais profundo, que era algo de Deus ali, ela se revelou. Geralmente, muitos de nós demoramos muito a revelar para o Senhor, a mostrar verdadeiramente nosso coração para o Senhor, apesar dele conhecermos. Amém? E eu posso falar que eu fui uma dessa, viu? Eu fui uma mulher que eu fiquei 2 anos enrolando Jesus. Não sei se tem.
Eu não sei se tem essa possibilidade não, mas no meu entendimento eu enrolei Jesus 2 anos. Depois eu me arrependi muito. Por que eu fiz tal coisa, né? Eu deveria ter convertido logo, abrido meu coração para ele e tudo tinha acontecido, né? Mas essa mulher não. Essa mulher, o que aconteceu? Ela revelou-se. Jesus falou assim, vai, chama teu marido. Ela falou, não, eu não tenho marido. Então ela se entregou logo, né? E era algo, naquela época, era algo de morte. Amém? Era algo que ela poderia morrer, né? Por causa daquela situação. E ela se revelou. E depois de tudo, aqui no 28, depois que ela se entregou, revelou tudo ao Senhor, aqui no 28 diz que ela teve uma atitude. Essa atitude me chamou muita atenção. É isso que eu quero falar com a igreja. Ela disse assim, 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens. Essa mulher foi muito corajosa, igreja. Eu não vou ler todo porque o texto é grande, né? Mas essa mulher foi muito corajosa. Porque depois dela se revelar, abrir o coração para uma pessoa que aparentemente era estranho, que era Jesus, né? Mas no seu interior ela percebeu que não era um homem natural que estava ali com ela. Era Deus ali. Eu imagino que ela viu que era um enviado do Senhor, que inclusive ela fala, tu és profeta. Depois disso, ela deixou o seu cântaro e foi para a cidade. E lá ela foi pregar, que fala que ela foi falar para uns homens. Aqui não fala que ela foi falar com mulheres, porque era o natural, né? Era natural ela ir e começar a falar com a amiga, com a vizinha, amém? Por mais que ela tinha uma vida social que era rejeitado na época pela sociedade, com certeza ela tinha amigas. Tinha igreja, eu imagino. Tinha vizinhas, tinha gente, né, que estava ali na mesma condição dela. E disse que ela foi falar com os homens. Quer dizer, os primeiros que ela foi encontrando, ela foi falar para esses homens. O que ela foi falar? Ela foi falar de um homem que teve poder para mudar a vida dela. E eu achei ela muito corajosa. E disse assim, 29. Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Olha só a transparência dela. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Quem? Os discípulos. Eu vou pular essa parte. Então, aqui ela disse assim, olha, eu encontrei uma pessoa. E essa pessoa, ele falou tudo a meu respeito. Não é esse, porventura, o profeta? O Cristo? Não é isso? Ela tinha revelação. Por que me chamou a atenção, igreja? Porque muitas vezes nós, como servos do Senhor, nós não temos conseguido ter revelação tão profunda no nosso dia a dia, né? Diante de coisas que nos acontecem. E essa mulher, um pequeno encontro com Jesus mudou totalmente a visão dela. Mudou totalmente. E ela disse, e eu quero, eu coloquei o tema dessa palavra, salvo para salvar. Porque eu vi nessa mulher, sabe, que ela foi alcançada pelo Senhor com salvação. E na mesma instante ela foi ponte de salvação para muitos. Porque Jesus encontrou-se com ela, revelou-se para ela, né, a grandeza, a glória de Deus, quem Ele era, né, que Ele tinha a água verdadeira para dar para ela, que Ele tinha o pão verdadeiro para dar para ela, para sustentá-la, né, que era o espiritual. Jesus revelou-se a ela e depois ela se entregou a Jesus, né, se revelando, e ela imediatamente teve a revelação que ela deixou o seu canto e foi-se. E essa atitude de deixar o canto fala muito conosco hoje. Porque deixar o cântaro fala de nós ser livre, ser desimpedidos, muitas vezes. E como tem coisas que nos amarra, que nos impede no nosso dia a dia. É ou não é? Deixar o cântaro é algo muito forte para a igreja, para a minha vida, né? Deixar o cântaro fala muito de sair dos embaraços.
Quebrar alguns tabus, igual essa mulher quebrou. Essa mulher quebrou alguns tabus, né? E fala de nós nos colocar na posição de onde Deus quer que nós estejamos. E para nós, muitas vezes, nos colocar na nossa posição, na posição de Deus para nós, nós temos que largar alguns cântaros. Nós temos que deixar alguns cântaros. E cada um de nós temos cântaros diferentes. O cântaro pode ser a rotina da nossa vida, que às vezes, né, nos impede. Nós precisamos algum dia, uma hora ou outra, quebrar nessa rotina. Tem gente que não abre mão de jeito nenhum, né, do seu conforto. E para a causa do Senhor, até para você ser um crente. Não estou falando nem para você ser um pastor, nem para você ser um líder, alguma coisa assim, mas estou falando para você muitas vezes ser um crente no Senhor, ser salvo, ser alcançado em Cristo. Você tem que deixar esse cântaro. Amém, igreja? Temos que deixar algum cântaro, né? O canto, o conforto da sua casa. Por exemplo, você está aqui hoje. Quantos poderiam estar aqui que não estão? Você deixou o seu cântaro hoje para estar aqui, para orar, para ouvir do Senhor. Você deixou o seu conforto. Você não deixou ser vencido pelo seu cansaço. Eu fiquei olhando, né, os irmãos entrar cansadinho, né? Umas irmãs entrar cansadinhas, eu mesmo foi a primeira. Quando eu subi aqui em cima, eu estava procurando alguém para orar aqui, né? E eu não encontrei, falei, Jesus, você é comigo agora. Aí eu vim para cá orar, né? Então eu tive que deixar o meu cântaro, né? Qual o cântaro que eu deixei nessa noite? Não só não é o cansaço, mas é o cântaro. Parece que eu estou me sentindo meio fraca essa semana. Eu creio que é bem pertinho, está correndo muito, né? Já orando, um propósito, jejum e tudo, né? E o corpo sente, né? Então eu falei, eu já vou ministrar a palavra e vou orar também, minha voz vai sumir. Aí o que eu deixei? Eu deixei o meu cântaro. Eu confiei no Senhor que Ele vai me dar força, graça suficiente para estar aqui em cima. Né? Isso é deixar o cântaro. Você deixou sua casa, deixou quantos deixou a família ali, está aqui só, que eu vejo alguns aqui. Né? Saiu do trabalho, não tomou seu banho. Isso é deixar o cântaro. E hoje em dia não é fácil deixar cântaro. Eu gostei demais da ministração do pastor Josué domingo. Eu estava com saudade daquele tipo de ministração. Né? Quando ele falou que nós precisamos, nós temos trocado alguns valores, amém? Né? E muitas vezes nós queremos para nós, estamos muito na posição, né? E não estamos na posição de dar. Nós estamos na posição de receber, de ter. Né? Não é errado, Deus realmente tem facilitado, Deus realmente tem abençoado a igreja para tal coisa, mas nós não podemos perder alguns valores também. Amém? Então essa mulher teve algo tremendo que eu fiquei impressionada. Ela deixou o seu cântaro, então ela deixou o comodismo, ela deixou aquela vida que ela tinha lá atrás, né? A vida que ela tinha, né? Que era a sua rotina. Ela deixou Jesus entrar no seu coração. Ela deixou a palavra de Deus penetrar na sua alma. E isso trouxe um despertar para a vida dessa mulher. Então, quando nós deixamos nosso cântaro para fazer alguma coisa para o Senhor, quando nós deixamos nosso cântaro para ir para a célula ouvir a palavra, quando nós deixamos nosso cântaro de levar a palavra, quando nós deixamos nosso cântaro, né, o nosso cansaço, né, alguns confortos mais, para fazer algo em prol do reino, traz um despertar. Nos desperta em alguma coisa. E desperta as outras pessoas. Né? E o segundo ponto que eu vi também, nesse versículo, é que ela se dispôs a ir. Quer dizer, ela não só deixou o cântaro, ela não só foi para casa. A Bíblia não fala que ela deixou o cântaro e foi para sua casa, ajoelhar e orar. Né? Engraçado, né? Ela não foi fazer nada. Ela deixou o cântaro e foi. Ela se dispôs. Então, a necessidade da igreja hoje, eu vejo, além de deixar os cântaros, que são alguns, nós precisamos nos dispor mais. Às vezes nos dispor a ouvir, porque é tão difícil ouvir.
nós que ouvimos, né? A gente sabe que não é fácil. Doar os nossos ouvidos para a pessoa ser abençoada. Porque quando você ouve, eu até coloquei algo no Face esses dias, né? Que o melhor é ouvir mais e falar menos. Porque eu vejo que muitas vezes o povo de Deus está falando demais. Fala coisa que não sabe. E depois, aquelas palavras que é semente, ela pode ser bênção ou maldição. E pode vir a colheita. Então nós precisamos nos dispor a ouvir. Nós precisamos nos dispor a ir ter com a pessoa. E não é fácil nos dispor dessa forma. Nesses dias que nós estamos vivendo, como fala? Timóteo gosta de falar secularismo, né? Com tanto secularismo. Tem muitos que trabalham em um emprego, 2, 3 empregos. Estuda, faz não sei o quê, faz isso, faz esporte, faz academia, né? Hoje. Então, não é fácil nos dispor a ir. Mas é tremendo quando nós temos a revelação de ir. Isso traz um benefício poderoso. Isso abençoa tanta pessoa. Tanta gente abençoada quando nós nos dispomos a ir. Meu irmão, porque o sol das 3 nos convida a ficar. Quem tem ar-condicionado, então sabe como que esse negócio é bom. Né? Então, quando nós rompemos essa barreira, essa cadeia, esse impedimento, e nós vamos, e nós damos o passo à frente, nós estamos nos dispondo. É muito mais do que deixar cântaro. Porque essa mulher deixou o cântaro para Jesus. Porque ela entendeu o propósito da salvação. Muito da igreja não tem entendido o propósito da salvação. Tem falado coisas que não entendem. E, portanto, as suas atitudes mostram. Infelizmente. E essa mulher também teve algo que me despertou muito também. Foi que ela foi sensível. Ela foi sensível às necessidades das pessoas. Aqui não fala tal coisa, mas se você meditar nesses 2 versículos que eu li, você vai entender que ela foi sensível. Porque ela foi às pessoas. Porque ela recebeu para si algo muito bom. Ela recebeu para si algo que confortou a sua alma. Ela recebeu para si uma paz inexplicável, eu imagino. Ela deixou o seu canto, ela se dispôs a ir. Porque ela foi sensível. Muitas vezes nós precisamos disso, igreja. Eu, muitas vezes, preciso ser mais sensível. Nós precisamos ser mais sensível. Se a gente meditar na palavra do Senhor, no Velho Testamento, não, nem tanto, mas vamos aqui para o Novo Testamento mesmo, na vida dos apóstolos, né, na vida, né, daqueles homens de Deus, que Deus usou tremendamente. A gente lê, a gente fica maravilhado e a gente fala, meu Deus, que tamanho de amor é esse? Né? Homens que foram sensíveis ao chamado, sensíveis à voz do Senhor, homens que foram sensíveis à necessidade, porque tiveram o entendimento, a revelação da proposta da salvação daquela época. E eles não se renderam diante de leões, eles não se renderam diante de chicotes, eles não se renderam diante de tacho de azeite quente. Não se renderam diante de cruz, porque, né, até Pedro, né, é Pedro que fala, né, que ele foi crucificado de cabeça para baixo. Ele falou, eu não sou digno de ser crucificado de cabeça para cima, porque o meu mestre foi, eu quero ser crucificado, é o contrário. E hoje nós deixamos a desejar demais. Nós precisamos ser mais sensíveis às coisas. Hoje nós ficamos muito medrosos, com medo de sofrer, medo de ser decepcionado, medo de frustração, medo de alguém virar as costas, medo de alguém falar mal da gente, e vai falar mesmo. E fala mesmo. Né? Infelizmente falam. Medo disso, medo daquilo. E nós deixamos
largamos de ser sensível às necessidades das pessoas hoje. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Sinceramente. Quando eu paro para olhar isso, o que homens em Deus fizeram poderosamente. Esses homens que foram tremendamente usados. Mulheres que foram tremendamente levantadas pelo Senhor. Mas Deus não obrigou. Nós temos que entender assim isso, igreja. Deus não obrigou homens e mulheres dessa época a fazer o que eles fizeram. Eles fizeram porque tiveram entendimento. Eles fizeram porque eles se dispuseram. Eles fizeram porque eles foram sensíveis. Eles fizeram porque eles não davam valor à vida do jeito que nós damos hoje. Não estou falando que nós estamos errados de dar valor. Mas se a gente precisar enganar, a gente engana. Se a gente precisar passar os outros para trás, a gente passa. É ou não é? Hoje em dia a gente vê tal coisa. Deus não os obrigou. Eles fizeram por amor, porque entendeu a proposta do Senhor. E um outro ponto que eu vi tremendo também foi o resultado de tudo isso que ela fez. Eu acho que ela fez até inconscientemente. E eu disse essa semana para uma pessoa porque ela estava meio assim brava, porque um novo convertido, casado, e declarou um jejum em casa, né, de não comer isso, não comer aquilo, e carne também e tal, né? E ela, mas ela não pode obrigar a esposa. Eu falei, se a esposa for sábado, ela vai acompanhar. Porque aí, se ela quer um marido transformado, é a oportunidade de ser sábia. Né? Eu falei assim, olha, e eu te digo uma coisa, nós não podemos perder o tempo da nossa oportunidade. Não pode perder o tempo, porque essa nuvem que está passando é uma oportunidade de Deus. Muitas vezes nós perdemos o tempo da nossa oportunidade. Né? E essa mulher, ela não perdeu, e ela viu o resultado. E eu disse para essa pessoa, falou, todo novo convertido é apaixonado, é extravagante. É ou não é? Eles são exagerados. E isso é bom. Depois vem a maturidade. Depois vem o tempo da maturidade. Mas o tempo da paixão extravagante é maravilhoso. Né? E essa mulher, ela estava nesse período, né, de ser extravagante. Mas, gente, quando nós somos apaixonados pelo Senhor, eu olhando para mim hoje, eu não sei se eu mudei muito, não. Pode ser que as pessoas de fora falem melhor. Sabe? Porque realmente eu não medi esforço. E eu me vejo também, o que eu posso fazer para não, assim, para mim fazer o máximo de mim, eu faço também. Né? Vem o tempo da maturidade, mas vem aquele fogo que não se apaga em nós. E a igreja do Senhor tem que experimentar isso. A igreja do Senhor tem que ter esse fogo ardente continuamente em nós. É continuamente, né? Se o fogo, ele é assim, igualzinho um fogo de fogueira, né? Hora está alta, de repente a lenha está acabando, aí ele vai abaixando, aí tem que pôr lenha, correr de novo. O crente tem que ter uma vida constante em Deus. Tem que ser constante. Porque só assim nós teremos resultado. Por isso que muitos crentes não têm resultado. Né? Eles não conseguem permanecer avivados. Dias estão lá em cima, dias estão lá embaixo, né? Se Deus está movendo o sobrenatural, se as coisas estão acontecendo, está amando, está apaixonado pelo Senhor, mas se as coisas não estão acontecendo como deveria acontecer, o que está acontecendo? Porque Deus está me abandonando, porque Deus está assim. Aí a fogueira vai abaixando o fogo, quando pensa que não está frio. E aí onde vem? Não vem o resultado. Eu tenho aprendido uma coisa na vida cristã, igreja. Eu tenho resultado no momento das minhas provas. É no momento de prova que eu sou aprovada.
E através daquela prova, que eu fui aprovada, eu adquiro o resultado. Pessoas que passam pelas provas, e não alcançam a aprovação, eles não têm um bom resultado que desejam. E aí entra uma vida cristã de frustração. Eu tenho observado isso na vida cristã. Né? Quando eu sou aprovada, eu tenho o resultado que eu quero. E eu posso falar de muitos exemplos. Muitas experiências. Com Timóteo, né? Teu bispo, com as minhas filhas, né? Foi provas e provas. Demonstrar amor onde eu poderia ter tido raiva, ter tido ódio. Né? Demonstrar aceitação em outras pessoas que eu poderia ter rejeitado, virado as costas, mas no momento eu estendi a mão para ajudar, para abençoar. E aí tem vindo o resultado para a minha vida. Nós passamos por esse momento. E essa mulher, ela teve resultado aqui no versículo 39. Disse assim, muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele. Pela palavra de quem? Da mulher. Pela palavra da mulher, que testificou dizendo: disse-me tudo quanto tenho feito. Como é importante o teu testemunho. Como é importante o seu testemunho de vida no Senhor. No Senhor. Quando você abre a tua boca, igreja, lá na sua célula, com seus discípulos, e fala daquilo que você, né, que Deus fez na sua vida, gera vida para eles. E a sua autoridade aumenta na vida, muito mais. Sobe de autoridade. Quando você abre a sua boca e fala: Deus fez isso, isso e isso. Eu não mereci, mas Deus fez assim, assim, assim na minha vida. Você aumenta o seu nível de autoridade, seu reconhecimento, e as pessoas se convertem a Jesus. E eu te digo mais, e as pessoas são curadas através disso. Se for de alma, é curado na alma. Se for de enfermidade, ela pode ser curada de enfermidade. Então essa mulher, ela teve resultado porque ela identificou quem era Jesus para ela. E quando ela abriu o coração e falou: Jesus, Ele fez isso na minha vida. Aquelas pessoas foram alcançadas com a graça de Deus. O coração daquelas pessoas se quebrantaram. Então, quando você só abrir sua boca para uma pessoa, não duvide do poder de Deus. Fala com fé, com convicção. Porque você vai ver pessoas se rendendo ao Senhor. Você vai ver pessoas, sabe, se prostrando, dando crédito à palavra de Deus. Porque ele não está vendo a letra, mas está vendo a vida. Porque a letra em si mata, mas a unção, a vida vivifica naquelas pessoas. Quando eu falo com vida, eu transmito a vida. E essa vida penetra os corações. E essas vidas libertam. E essas vidas faz cair por terra a cegueira. Faz cair por terra cadeias, aprisionamento de alma dessas pessoas. Isso é importante. Então, ela viu o resultado de pessoas ser alcançadas pelo Senhor. E o interessante é que aqui diz assim que eles creram nela. Mas no versículo mais abaixo, né, no próximo versículo, versículo 41, diz assim: e muitos mais creram nele por causa de que agora? Da sua palavra. Você viu a diferença? Muitos creram nela por causa da palavra que ela tinha falado, que ele tinha feito por ela. Da obra que Jesus tinha feito, alcançado ela. Mas depois, aqui diz assim, que muitos dos samaritanos creram em Jesus, não mais por causa da mulher, mas por causa da palavra.
E eu quero te dizer que você, igreja, é muito importante nesse processo. Quando você libera a sua vida para falar que Jesus fez na sua vida, está fazendo na sua vida, sabe o que acontece? As pessoas vão crer, porque eles vão te ver. Mas quando ela ouvir a palavra daqui, onde flui a água viva, né? Não, que vem daqui, no altar do Senhor, essa palavra que está sendo liberada, ou às vezes até lá na célula, ela vai fazer algo tremendo na vida dessa pessoa. Eu achei interessante que mais em cima, não é isso, no versículo 36, diz assim, deixa eu ver se é esse mesmo, que a ceifa recebe galardão. E ajunta o fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia, o que ceifa, ambos regozijarão. O que é que eu quero trazer nessa palavra? Você que está sendo instrumento do Senhor, como essa mulher foi, largou o canto, se dispôs, né? Foi sensível. Ela foi alcançada pelo Senhor antes de ter falado. Mas quando ela foi levar a palavra de que Jesus fez na vida dela, ela alcançou algo profundo, que Jesus mais em cima está falando. Regozijo. Você sabe o que é regozijo, igreja? É um gozo que vem de Deus. Quando nós fazemos algo para Deus, quando nós fazemos algo que agrada o Senhor, o gozo transborda. E cumpre-se o que Jesus falou com ela aqui mais atrás, aqui quando teve um encontro com ela. Do seu interior fluirão o quê? Rios de águas vivas. Cumpre-se a palavra. Porque quando ela se dispôs, quando ela se liberou, quando ela liberou a vida de Deus, o Senhor aqui no 36, ele estava falando com seus discípulos. Tanto que semeia como que ceifa, eles recebem o galardão. Eles recebem o regozijo. E aí, o que eu entendi? Que essa mulher, além de ter alcançado a graça de Deus, ela no mesmo instante foi alcançada pelo gozo do Senhor na sua vida. E sabe que eu tenho orado sobre isso? Eu tenho orado para que nós, a igreja do Senhor, possamos ser alcançados no gozo do Senhor. Porque é o gozo do Senhor que nos dá prazer de continuar. É o gozo do Senhor que nos leva a fazer mais, a querer mais de Deus e a fazer mais para Deus. É o gozo de Deus que te leva, você estar na sua casa, entendeu? E transmitir a alegria do Senhor ali. É o gozo de Deus que transforma situações na sua vida. Em momentos mais difíceis, você tem o gozo do Senhor. E para encerrar, que eu já encerrei, né? É que eles creram na palavra de Jesus. E no versículo mais embaixo, deixa eu ver aqui, eu acho que eu não marquei, mas eles declaram assim: não mais por causa da tua palavra, falando para a mulher, daquilo que você disse, mas porque nós ouvimos a palavra dele. Isso é tremendo demais. É tremendo demais você entender que você cumpriu um propósito de Deus. É tremendo demais você entender que você está no centro da vontade de Deus. Meu irmão, o crente que não estiver no centro da vontade de Deus, ele é vazio. Ele é vazio, ele perde o sentido de ser crente. Ele entra e sai do mesmo jeito. Mas o crente que está no centro da vontade do Senhor, fazendo o que agrada o Senhor, ele é um crente cheio do poder, cheio do Espírito Santo. Porque não tem como o crente ser cheio do Espírito Santo e não deixar suas marcas. Você acha que tem?
As minhas marcas é de Cristo. Se eu sou cheia dele, eu deixo marca. Se eu não estiver cheio do Senhor, eu não vou deixar marca, porque eu não tenho marca. Amém? Então eu quero deixar essa palavra com a igreja, né? Busquei muito, era uma outra palavra que eu queria trazer, estava meditando, né, numa palavra, mas Deus não permitiu, não senti paz. Eu falei, não vou levar essa. Eu ia falar sobre, depois eu trago essa. Eu ia falar sobre fazendo o modelo de Deus, fazendo no modelo de Deus, né? E eu fiquei em dúvida, fazendo a palavra e aquela. Agora à tarde o Senhor falou que era para me trazer essa. Então é essa. Amém? Gostaria que a igreja ficasse de pé. Que nós possamos ter essa atitude, a atitude da samaritana, nesta noite. Nos colocar em posição. Ah, Jesus. Que nós possamos nessa noite perder o medo de estar no centro da vontade do Senhor. Sabe? Eu não sei se você teve, eu não sei o que foi que te impediu, o que foi porque aconteceu. Eu sei que aconteceu muita coisa na minha vida de muitos anos, né? Amém? Aconteceu muita coisa, mas uma coisa eu sei, eu não perdi a vontade. Uma coisa eu sei, o meu fogo, o fogo em Deus não apagou. A água do Espírito, o fluir do Espírito na minha vida, no meu interior, continua fluindo fortemente. E eu quero te despertar, igreja, a buscar isso. Né? Você ouve a palavra, você se alimenta. Até uma palavra do Senhor que disse assim, que nós ouvimos muito, né? Mas não retemos nada. Eu achei forte, né? Até uma vez eu ministrei uma palavra sobre isso. Nós ouvimos muito, mas nós retemos muito pouco da palavra. Que a palavra de Deus quer te alcançar, a palavra de Deus quer te capacitar, a palavra de Deus quer fazer na sua vida. E às vezes você não vê o sentido para isso, mas para quê? Para que tudo isso? Eu já sou salva, minha família está aqui do meu lado. Mas não é isso que Deus quer para você. Você já parou para perguntar para o Senhor se é isso? Né? Deus tem mais na sua vida. Eu sei uma coisa, quando Satanás dá um tombo no céu do Senhor, o Senhor faz com que aquele tombo se torne como um trampolim para dar um salto maior. É isso que Deus faz conosco. É um trampolim. Quando o Satanás vem para nos dar rasteira, Deus já prepara para nos levar em lugares mais altos. É assim que eu tenho visto aqui nessa igreja. Sinceramente, eu não quero que nenhum dos meus amados irmãos e irmãs, que eu amo tanto, que nós estamos tanto juntos na caminhada, fique para trás. Eu quero todo mundo na frente comigo. Eu não sei como da gente estar todo mundo na frente, mas Jesus tem espaço para todo mundo. Amém? Jesus tem espaço. Eu gostaria muito de olhar e ver, não para a glória do homem, mas para a glória do Senhor, como diz em Salmo, não a nós, Senhor, mas ao teu reino. É para ti tudo isso, Senhor. Senhor, está aqui as vidas. Senhor, que vale. Senhor, não vale muito nós ficarmos correndo atrás disso, daquilo. É tudo muito bom. Eu vou desfrutar demais aqui nessa terra. Mas o que eu vou levar para o céu não é nada disso. Então nós precisamos entender isso. É bom demais. Deus tem te abençoado, te fartado, né? Te transbordado para a direita e para a esquerda. Como diz a palavra, é promessa dele, é recompensa para os seus filhos. Mas não vamos deixar isso ser cântaros em nossas vidas. Vamos deixar os nossos cântaros. Deus vai capacitar você em todas as coisas, porque a graça, a sabedoria do Senhor está sobre você. Olha bem para onde você foi tirado, olha bem do poço que você foi tirado, olha bem para a rocha que você foi cortada. Eu olho para a minha vida no passado, eu não acredito que eu estou aqui. Eu olho, né, da onde Deus me tirou, lá do Capimpuba, de uma invasão, né, que ninguém dava nada por ela, lá eu estava. Não conhecia a cidade goiana em nada. Eu não conhecia 2 ruas acima da minha casa, porque toda vida eu era muito caseira. Eu tinha até medo de subir. Eu ia atravessar a rua e ficava doidinha, até hoje, né? Até hoje eu fico meio assim. E olha o que Deus fez por mim. Né? Olha o que Deus fez por mim.
né? Morar lá naquela Capimpuba ali, onde a carniça, misericórdia. Mas eu morava lá, não sentia nada, gente. Jesus é bom, né? E olha para você, onde Deus já te tirou, o que Deus já fez por você, como era aprisionada no medo, em tantas coisas. Os cântaros estão te impedindo. Vamos deixar esses cântaros. Vamos nos dar mais ao Senhor. Aleluia.